Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopcast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e continuando a série sobre endocrinologia, hoje vamos falar sobre o seguinte tema: Síndrome de Cushing, uma doença comum e pouco percebida. Olá, Gabi. Olá. Obrigada mais uma vez aqui. Eu agradeço, muito obrigada. O que é exatamente? Nós até chegamos a falar alguma coisa sobre isso no outro episódio, mas explique mais detalhadamente o que é essa doença de Cushing. A doença de Cushing, a síndrome de Cushing ou hiperadrenocorticismo, é uma condição onde o paciente vai produzir mais cortisol do que deveria. Cortisol é um hormônio que é produzido pelas glândulas adrenais e ele tem um papel muito importante no corpo. Mas, quando está em excesso, ele vai causar problemas em todos os sistemas. E você tinha falado também que existem algumas raças predispostas. Inclusive, até falou sobre o Shih Tzu, né? Que acho que seria a raça mais predisposta. É, o que eu mais atendo é o Shih Tzu. Isso. E como que o tutor identifica: tem um problema aqui, eu vou precisar procurar o especialista? Os pacientes vão se tornar doentes hormonais quando eles já estão um pouco mais velhos, a partir dos 6, 7 anos. E aí, muitas vezes, o tutor confunde sintoma do hiperadrenocorticismo com idade avançada. Então, por exemplo, ele já não gosta muito não se mexe muito, não está mais subindo no sofá. Não quer fazer exercício, antes ele caminhava mais, agora já não quer caminhar tanto. Aquele cachorro barrigudinho, com aquela coluninha mais seladinha, mais caidinha, aquele andar mais molinho, uma pelagem mais rala, tá mais quietinho ali, dorme mais, às vezes aumenta o apetite. Isso pode ser sintoma de hiperadrenocorticismo e a pessoa acaba achando que é sintoma de idade avançada. Não, é porque faz tempo já que agora ele fica mais deitadinho. E muitas vezes não é. Muitas vezes o paciente, claro, está com a idade avançando, ainda bem, mas é bom investigar a parte hormonal. A gente pode ter uma síndrome de Cushing aí que está passando despercebida por todo mundo. De quanto em quanto tempo a gente precisa estar avaliando se existe alguma coisa? Digamos que no aparente. No caso do Snoopy, por exemplo, eu nunca fiz. Vou fazer. De quanto em quanto tempo o tutor precisa fazer essa avaliação? Eu sugiro que, da mesma forma que se visita o clínico geral uma vez por ano para ver o estado geral do paciente, vacinação, vermifugação, tudo, que se consulte o endocrinologista também. Muitas vezes a gente não tem uma condição naquele momento, mas conforme a idade vai avançando, a gente vai apresentando outras condições. Então, não é porque naquele momento que se fez uma investigação, não deu nada, a tireoide está funcionando bem e tal, está tudo certo, não deu síndrome de Cushing naquele momento, isso não quer dizer que mais para frente não vai dar. Né? Os pacientes estão vivendo bastante, então um paciente com 7, 8 anos de idade está na metade da vida, então é necessário um acompanhamento em longo prazo, sempre. Você falou de idade avançada, então isso quer dizer que em pets novos, no caso cachorros novos, não, o gato também, né? Cachorro e gato. É mais difícil que eles tenham essa... É mais difícil, é mais raro que eles tenham. Geralmente é uma condição que leva tempo para se desenvolver. E muitas vezes se desenvolve ao longo dos anos, são muitos anos. Tem paciente que eu pego exames de 4, 5 anos atrás e a gente já começava a ver pequenas alterações ali que com o tempo foram ficando maiores e aí a gente veio para mim o paciente. Isso quer dizer que a partir dos 4, 5 anos já é bom começar a procurar para prevenir. Porque a não ser, por exemplo, um caso de um pâncreas inflamado que vai aparecer ali para a gente como uma glicemia mais alta, às vezes o paciente interna, a síndrome de Cushing não é algo de repente. É algo que vai acontecendo ao longo dos anos, devagar. A gente vai vendo um fígado que já se altera no ultrassom, uma vesícula biliar que está mais feia, um baço que está mais feio.
Às vezes é um paciente que apresenta infecção urinária com recorrência, sabe? Aí quando você vai juntando as peças do quebra-cabeça, você fala, vamos investigar essa parte hormonal? E aí a prevenção, ela evita que o paciente tenha o problema dessa síndrome? Se o paciente tiver uma predisposição que mesmo com tudo certinho, não tomando remédio errado, nada, ele tiver aquela predisposição, ele vai ter lá pra frente. Mas existem coisas que juntam a fome com a vontade de comer. Por exemplo, o uso indiscriminado de corticoide. É uma das principais causas do hiperadrenocorticismo lá na frente. Então, pacientes com problemas de pele, com problemas de ouvido recorrente. De vez em quando eu dou um remedinho. Tá coçando, eu dou esse comprimidinho. Deu uma coceirinha no ouvido, eu coloco isso aqui. Essa medicação sem orientação veterinária, diversas vezes ao longo da vida, batata. Então, assim, nunca medicar o paciente sem orientação veterinária. Nenhuma dipirona, sabe? Deu uma dorzinha de barriga, vai pro veterinário, sabe? Vomitou 2 vezes, vai pro veterinário, sabe? É importante, porque o veterinário vai direcionar. Às vezes um medicamento mais simples, algo mais simples, você não precisa gastar o sal da janta, como meu pai dizia. Às vezes é uma coisa pequena, às vezes não precisa de algo muito elaborado. E se a pessoa que se deixar insistir... menina, vai dar ruim lá pra frente. Como que é feito esse diagnóstico? Chegou lá você foi indicada, você está olhando lá o paciente, e aí... Como é que é essa certeza? Como é que vem essa certeza aí? Né? A gente precisa fazer exame diagnóstico específico, né? A gente vai dosar esse cortisol no sangue, a gente vai dosar esse cortisol na urina, a gente tem testes de primeira etapa, testes de segunda etapa. Então, exames de sangue específicos, não é um simples hemograma que vai dizer pra gente se tem síndrome de Cushing ou não. Olha aí que importante, então, não é um simples... A gente precisa dar nome e sobrenome, então a gente tem testes que a gente vai fazendo de primeira etapa, ainda está confuso, ainda está obscuro, a gente vai para a segunda, Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu fiquei 3 anos testando ela. Por quê? Porque a gente sabia que a coisa estava se desenvolvendo. Ela já apresentava problema de fígado, problema na vesícula biliar, problema de pele, ela já apresentava, mas quando a gente fazia os testes de diagnóstico de primeira, de segunda, terceira etapa, eles ainda davam negativos. Por isso que a gente precisa que os tutores também comprem a briga com a gente, sabe? Confia no método. Por quê? Porque quando a gente olha aquele tipo de situação, você fala, olha, o tsunami tá vindo? Sabe, antes de vir o tsunami que dá aquela recuada e vem? Sim. É isso, você fala, olha, vai chegar uma hora ou outra. Então, essa paciente, por exemplo, eu fiquei 3 anos testando. Chegou uma hora que a tutora falou, mas Gabriela, a gente já fez esse teste 3 vezes, porque a cada 6 meses eu testava ela. Testes diferentes, eu falava, mas é porque uma hora vai dar positivo. E aí, quando der positivo, a gente começa a tratar. E aí, a tutora persistiu, confiou e aí a gente conseguiu eventualmente o diagnóstico, agora a cachorrinha está equilibrada. Mas o tutor também não pode desistir, a gente precisa de um trabalho em equipe, né? O Snoopy não vai se tratar sozinho, eu preciso que você faça a sua parte para tratar ele, a gente trabalhar junto para que ele fique legal. Então é importante a gente persistir. No caso do Snoopy, a raça tem predisposição a problema de pele. E eu tive sérios problemas com o Snoopy em relação à pele. Tem algum fator que eu posso diferenciar se realmente é um problema de pele ou poderia ser um problema endócrino? Muitas vezes a gente tem as duas coisas juntas. Um problema de pele é um problema endócrino. Mas o problema endócrino vai ajudar a piorar o problema de pele. Às vezes as coisas acontecem juntos. Tem paciente que tem um problema de pele, quando a gente vai ver tem um fundo endócrino, a gente trata aquilo e o problema de pele desaparece. É muito individual. A dica que eu dou é, problema repetiu, tá acontecendo de novo, a gente já tratou, ou melhorou e depois piorou, ou então nem chegou a ficar 100% bom, vai ver se não tem gato nessa tuba, sabe? Vamos investigar, porque muitas vezes, assim, o que está atrapalhando esse tratamento? Por que isso está voltando? O que está acontecendo? Muitas vezes a gente tem problema hormonal associado. Obrigada, tá? Eu agradeço. E esse foi mais um episódio sensacional do Snoopycast,
onde falamos sobre síndrome de Cushing, uma doença comum e pouco percebida. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com todos os tutores. Até o próximo episódio.